Muito bem, amigos que acompanham a programação da nossa rádio comunitária Mairie FM. Nesse momento eu estou ao lado de Elzeário Lucena. Estamos aqui na capital do estado da Bahia, em Salvador. O Elzeário Lucena estará participando de um evento nesta quarta-feira, dia 14 do mês de junho do ano 2023. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui na nossa Rádio Mairie FM. É um prazer estar realizando esse bate-papo com você. Prazer todo meu. Obrigado. Eu queria que você, no início aqui do nosso bate-papo, fizesse uma breve apresentação. Pronto. Eu sou Elzeário Lucena, né? Como foi me dito. Eu sou psicólogo, sou membro do grupo de trabalho de pessoas com deficiência do Conselho de Psicologia e também estou fazendo formação em terapia de aceitação e compromisso pelo Hospital das Clínicas da USP. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que não é muito comum a gente ver pessoas com deficiência em grandes cargos na sociedade? Veja bem, a resposta fica um pouco complexa, porque temos questões de acessibilidade em todo o país, inclusive, né, lógico, aqui na Bahia. E por conta disso, inclusive na educação, a gente tem um baixo índice de pessoas com deficiência formadas no ensino superior. Mais ou menos 5% das pessoas com deficiência, tanto físicas, intelectuais, por aí vai, que se formam no ensino superior. Isso já diminui muito a probabilidade desse sujeito conseguir grandes cargos, como juízes, médicos, promotores, né? Mas não quer dizer que não existam, só que dificulta. Imagine que também o reforço dado para essas pessoas que se esforçam bastante é mínimo. Você, por exemplo, que trabalha aqui na rádio e se esforça, né, ganha teu salário e tudo mais, imagine que todo dia que você foi à rádio, trabalhou, estudou, né, fez sua pauta, tudo certinho e ganhou seu dinheiro. No momento que você vai gastar teu dinheiro, você se percebe em uma situação onde está no restaurante e ele não tem um banheiro adaptado para cadeira de rodas. Ou você é cego e você vai pedir alguma comida e percebe que o menu não tem braille. Então você não sabe nem o que vai comer e vai ter que aguardar que a pessoa que está lhe atendendo tenha uma gentileza para te dizer pedido por pedido desse menu. Então tudo isso gera um cansaço na pessoa com deficiência também. E a falta de acessibilidade nas ruas, como uma calçada digna, né? Um transporte público que seja mais acessível para a pessoa com deficiência, que tenha a rampa funcionando, porque muitas vezes não tem a rampa funcionando. Imagine que o surdo, por exemplo, está querendo comprar uma roupa para ele. Como é que nós vamos atender essa pessoa? Porque eu, que não sou surdo, mesmo assim, e nem cego, eu preciso de auxílio para escolher uma roupa. Você fica na dúvida, olha, onde fica a ala masculina aqui, a seção masculina, a seção feminina. E as pessoas com deficiência também têm famílias. Então, poxa, eu quero comprar para o meu primo, quero comprar para o meu sobrinho uma roupa. Onde é que fica a seção infantil aqui? Eu quero comprar para o meu filho e por aí vai. Então, isso daí acaba desestimulando muito e afetando a saúde mental da pessoa com deficiência, que por vezes preferem ficar em casa e fugir de todo esse sofrimento que a sociedade acaba reprimindo. Muito bem. Pelo que você falou, na resposta da primeira pergunta, a gente vê que é muito difícil mesmo essa inclusão das pessoas com deficiência. E com tudo isso, como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Acaba ficando bem prejudicada. Porque imagine que você está o tempo inteiro que você sai da sua casa, a partir do momento que você vai ver a rua, você enfrenta muitos preconceitos. Como a questão das escadas. Para que serve a escada, né? A escada serve para a gente subir e descer. Eu que tenho uma deficiência de mobilidade, a escada não serve para nada. Então, em um momento de lazer, que eu quero, por exemplo, ir ao cinema, eu sou de Feira de Santana, e você está no cinema de Feira de Santana, lá do Boulevard, eu sou obrigado a ficar na primeira fila, porque as demais têm escada e preciso de ajuda para isso. Então, um momento de lazer que facilita muito e ajuda muito essas questões da saúde mental,
vai ser prejudicado. E um momento que eu deveria estar descansando, eu vou estar me estressando com situações que não precisaria se tivesse uma rampa simples no cinema, porque pessoas com deficiência também vão ao cinema. Então, o que é comum encontrar nesses casos é uma fuga desse sofrimento. Então, a pessoa com deficiência acaba evitando sair na rua, acaba evitando ter que sofrer tantos comentários e ter que lutar o tempo inteiro por um espaço. Isso diminui muito as habilidades sociais, né? Como é que a gente aprende a conversar, a se comunicar, a ser assertivo, a dar risada, a contar piada? Praticando. Então a gente precisa lidar com pessoas para saber lidar com pessoas. Com isso, o sujeito, o ser humano, né, uma pessoa com deficiência, é uma pessoa antes de tudo, então ela precisa de interações sociais para ter um maior desenvolvimento de fala, cognitivo e por aí vai. A situação, imagine você que está assistindo, estando em uma situação como essa que eu estou lhe contando, provavelmente fugindo desses problemas, ficando mais tempo dentro de casa, né? Usando mais o videogame, assistindo mais as coisas e evitando esse sofrimento. Como é que você não adoeceria? Uma pessoa sem deficiência, nessas mesmas condições, provavelmente iria adoecer também. Porque nas propagandas de televisão, outdoor, que a gente vai falar sobre um acidente de carro, de moto e por aí vai, a primeira coisa que pega é que essa pessoa vai ficar com deficiência. Se é tão ruim assim, como a sociedade diz que é ruim, por que não vamos tentar auxiliar nessa inclusão? Para facilitar, inclusive, a saúde mental e uma diminuição de depressão e ansiedade nesse público que é tão vulnerável. É isso mesmo, eu vejo que a saúde mental é uma grande questão para as pessoas com deficiência. E enquanto as diversidades de deficiências, como está essa situação no nosso país? Veja bem, a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil tem de estimativa de 45 milhões de pessoas com deficiência. Porém, esse gráfico não é tão bem representativo, porque a nossa faixa etária de pessoas tem aumentado muito. E quanto mais envelhecemos, maior é o índice de se adquirir alguma deficiência, seja locomotora, de visão, de audição, até mesmo intelectual, devido a algum acidente, né? É uma conta simples. Quanto mais vivemos, maior a probabilidade de termos algum acidente e ficamos com alguma sequela ou alguma deficiência. Mas o que acontece? Existe um equívoco grande na nossa sociedade em compreender a pessoa com deficiência. É uma bem assertiva a tua fala, é uma diversidade. Então, existem pessoas com deficiência não só no Brasil, mas em todos os cantos do mundo, nos Estados Unidos, na África, na Europa, enfim, na Ásia, existe em todos os cantos. Então, se existe em todos os cantos, faz parte de ser humano também a diversidade das deficiências. Existe um conceito equivocado sobre anormalidade. Na verdade, não existe esse conceito de normal e anormal. Se a gente for nessas questões genéticas de contagem de cromossomos, contagem de genes, pelo menos uma pessoa saudável tem 4 genes que pode influenciar em algum momento na vida a adquirir alguma deficiência. A maioria das deficiências intelectuais ou cognitivas são multifatoriais, isso é, existem muitos fatores que podem estar gerenciando essa deficiência. Por exemplo, no caso da esquizofrenia, a pessoa pode viver anos sem a esquizofrenia e devido a algum trauma aparecer esse gene que estava inativado, e assim como outras diversidades da deficiência. Isso costuma acontecer. Elzeário Lucena foi o nosso entrevistado aqui, batemos esse papo, falamos sobre esse tema tão importante, através da rádio comunitária Mairi FM, a comunicação a serviço da comunidade, a rádio da cidade de Mairi,
na Bahia. Eu sou o locutor Diego Silva, diretamente de Salvador, realizando aqui esse bate-papo. Nesse momento, eu quero te agradecer por nos conceder essa entrevista e deixar também um espaço para que assim você possa estar fazendo as suas considerações finais. Muito obrigado, Diego, também pelo convite. Realmente, essa é uma pauta muito importante para ser dita. A pessoa com deficiência muitas vezes fica esquecida na sociedade e precisa ser pautada, precisa aparecer, ter visibilidade e ter voz na pessoa com deficiência, né? A gente não pode deixar esquecida. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Eu sou de Feira de Santana, sou psicólogo e o meu @ é psi.elzeário. Então, muito obrigado à Rede de Mairi pelo convite.